Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as adaptações curriculares na educação inclusiva. Vocês viram nesse clipe de abertura da nossa aula a felicidade dos pais, sempre o nascimento de um bebê é um momento feliz, é um momento de alegria, mas para algumas famílias começa ali uma luta e uma dificuldade muito grande, quando essa criança nasce portadora de algum tipo de deficiência. Aí tem início, então, uma trajetória de muita dificuldade, tanto para essa criança quanto para a família. Isso em razão da forma como a própria sociedade vê essa deficiência ou essas deficiências e também a maneira como os pais vão lidar. Eles precisam de um tempo para digerir essa ideia, essa realidade nova. Então, esse momento de felicidade, muitas vezes, em pouco tempo, se transforma numa situação de profundo sofrimento e muita dificuldade. E por quê? Porque tem início também, então, um período em que vai ser preciso sempre se estar correndo atrás de buscar maneiras de adaptar essa realidade que não está preparada para essa criança, para esse portador de alguma necessidade especial. Isso, então, a gente tem que ter como base que o que é considerado padrão, então dentro daquele padrão de normalidade do qual nós já falamos aqui, qualquer coisa que não se adapte a isso, que não se encaixe nesse padrão, muitas vezes não era nem aceitável. Essa ideia de não se aceitar o deficiente, o portador de alguma necessidade especial, ela se fez presente por muito tempo. Então, isso a gente tem que procurar entender como sendo resultado de um próprio contexto social, econômico, cultural, que se diferencia, então, entre as sociedades. Cada contexto cultural vai definir como esse grupo social vai perceber esse portador de deficiência. Portador de deficiência que foram vistos e são ainda vistos de muitas formas, de muitas maneiras, pela sociedade, pela família e muitas vezes por eles mesmos. Então, a gente tem a ideia de que são sacrificados, né, que para eles tudo é mais difícil. Sim, realmente para eles tudo é mais difícil, mas daí a gente sempre ter em mente a ideia do sacrifício é outra história. Uma outra percepção, uma outra representação que se tem dessas pessoas é que muitas vezes elas são portadoras de um mal e elas mesmas são um mal a ser evitado. Isso, ao longo da história da humanidade, a gente percebe em vários momentos que acabou gerando até a segregação dessas pessoas. Elas foram colocadas à margem da sociedade por conta da sua deficiência. Uma outra forma também de perceber esses deficientes, esses portadores de necessidades especiais, é vê-los também como privilegiados, como detentores de poderes. Mas que poderes? Aquela ideia de que, de alguma maneira, eles chamam a atenção, eles podem trazer a atenção das pessoas que os cercam para si por conta das suas limitações. Então, para algumas pessoas, infelizmente, isso era visto como deter algum tipo de poder, o que não é verdade, a gente sabe disso. Também, ao longo de toda a trajetória do homem em interação social, essas pessoas foram perseguidas muitas vezes, em muitos momentos da história, e foram também evitados. Então, muita desinformação também, girando em torno de algumas deficiências, como algumas delas sendo até contagiosas, ou o total desconhecimento daquela doença, ou daquela deficiência, ou daquele distúrbio, gerando uma desinformação que levava ao quê? A, mais uma vez, se marginalizar essa pessoa. Então, são todos aspectos que estão, muitas vezes, acontecendo no mesmo momento. Mas também tem um outro lado que leva à ideia de uma necessidade de uma proteção maior. Então, eles eram vistos também como protegidos, como alguém que precisava de uma atenção maior, de uma proteção e até de uma superproteção, quando muitas vezes, principalmente por parte da família, dos pais especialmente, gerava então às vezes uma superproteção que não era boa muitas vezes para o portador de necessidade especial. Além disso, essa mesma proteção, às vezes, ela se transformava em isolamento. Eles eram isolados para até
preservá-los do mundo lá fora. Então, essa era uma postura muito comum das próprias famílias e acontece ainda hoje. Para proteger a criança, ela é isolada do convívio social, o que não é a melhor maneira de se lidar com a deficiência com a criança. Até porque criança portador de necessidade educacional especial ou não, ela é criança e ela tem direito ao convívio. Também, especialmente quando a gente fala em deficiência mental, por exemplo, essas pessoas eram vistas como insanas, não, ou pessoas que ameaçavam de alguma maneira a ordem social. E, por conta disso, mais uma vez, eram segregadas, eram isoladas. A contrapartida disso era vê-las como indefesas. Então, o portador de deficiência visual era limitado, ele precisava sempre de alguém, ele era indefeso, ele não podia dar conta de si mesmo. Sim, em muitos casos, sim, há uma limitação, mas daí a ter a representação dessas pessoas como sendo sempre indefesas por conta de serem portadoras de alguma deficiência é outra história. Na verdade, o que está por trás de tudo isso são as representações que as pessoas constroem, que as sociedades, de maneiras diferentes, conforme a sua bagagem cultural, constroem a respeito da própria deficiência e das pessoas portadoras de necessidades especiais. Vamos recuperar um pouquinho a ideia de que nós já tivemos uma discussão aqui em relação a isso. O que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem quando são questionadas a respeito da deficiência. Vamos ouvir um pouquinho. Preconceito. Carinho. Adaptação. Ajuda. Pessoas especiais necessitam disso, de atenção, de carinho e não preconceito, né? Nós não estamos muito preparados para estar ajudando essas pessoas, aonde nós precisamos ajudá-las. As calçadas, você pode ver que dificilmente você vê uma calçada boa para um deficiente físico andar. Vê muitos locais, muitos lugares que ainda falta estrutura para esse tipo de pessoas. E até mesmo em relação a pessoas com doenças mentais, acho que falta também um pouco mais de atenção e respeito a essas pessoas. Alguns acham que deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência seja uma doença transmissível, né? Desejo de se movimentar. Então, tudo isso tá. A gente não fala, né? A gente fica quieto. É uma pessoa guerreira. Então, observem que nós temos, mais uma vez, várias possibilidades de falas, vários discursos diferentes. Mas o que se observa é que há uma percepção ou mais negativa ou mais positiva em torno do que a gente entendia como sendo uma deficiência. Hoje, felizmente, isso está havendo uma evolução nesse sentido e até o próprio termo deficiência não cabe mais. Porque o que era uma deficiência hoje é entendido como uma condição humana, né? Como uma característica da natureza humana, da própria humanidade. Não é mais, então, esse caráter de déficit. Daí a gente utilizar, então, necessidades especiais e deficiente não se trata mais dessa maneira, são portadores de necessidades especiais. Então, essa própria terminologia nos dá já a ideia de que houve uma evolução. Temos hoje uma percepção um pouco diferenciada dessas pessoas. Por quê? Primeiramente porque muitos mitos caíram por terra, principalmente em relação à educação, de que eram pessoas incapazes de aprender alguma coisa, conforme o grau de problemas que elas tivessem em relação à sua autonomia, de ir e vir, ou de audição, ou de visão, seja lá o que for. Então, essa própria percepção de que não é verdade, que elas são, sim, capazes de aprender e de se integrar à sociedade, mudou, inclusive, a própria denominação em relação a elas, né? Então, hoje, o que a gente percebe é que essas pessoas, elas mesmas acreditam mais em si mesmas, estão indo à luta, estão se organizando, muitas vezes fazendo parte de instituições, de movimentos, para lutar pelos seus direitos. Então, essa percepção de que são pessoas, são cidadãos e que têm direitos é absolutamente inovadora, nos traz uma nova luz, uma nova percepção em cima do que seja a inclusão. Por conta disso, então, é importante destacar o respeito às diferenças e o direito de tê-las.
Então, ser portador de uma necessidade especial torna uma pessoa diferente, sim, mas isso não tira dela determinados direitos que se estendem a todas as pessoas. É nesse contexto, então, que se discute as mudanças em relação ao cuidado e à educação do portador de necessidades especiais. Por quê? Porque ele vai demandar, para que isso aconteça, determinadas adaptações, que vão desde as adaptações físicas do espaço até as adaptações curriculares, em termos de recursos pedagógicos e tudo mais. E, principalmente, uma mudança significativa é o atendimento a essas pessoas, a esses alunos, que saem de grandes instituições voltadas unicamente para aquelas pessoas iguais a ele, para classes especializadas, para o atual contexto de inserção em classes regulares, em escolas regulares, como sendo um direito dessas pessoas, que está de acordo, está em consonância com a filosofia, que é integrar a criança o mais possível, dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações e dentro, muitas vezes, do seu próprio desejo. Né? Não podemos esquecer que deve-se levar em consideração o que aquela pessoa quer para si. Né? Isso é importante também. Mas dentro dessa ideia, criar as condições ideais, buscar, como em qualquer processo de interação humana, as afinidades, o que há de comum entre essas pessoas, em termos de expectativas, em termos de sonhos, em termos de ideais, como elas podem compartilhar isso e acabar o quê? Descobrindo afinidades, que muitas vezes esse ganho é muito mais real do que o ganho em termos de processo ensino-aprendizagem. Essa interação que é, sobretudo, um direito. E um direito que parte desse compartilhar, então, dessas expectativas, dessas similaridades que se possa descobrir, que se possa buscar, que se torna muito mais importante do que simplesmente respeitar. O que a gente escuta muito, que está muito presente, é esse respeitar as diferenças, mas não é a questão de respeitá-las, é lembrar, sim, que a diversidade existe, que as crianças são diferentes, têm características diferentes e que tem que se buscar o quê? Como implementar, então, esse processo de ensino-aprendizagem, como se fazer concreto o processo de inclusão, tendo em vista o quê? A diversidade. O que nos pode negar é exatamente esse processo, essa característica. Então, diversidade tanto em termos de características individuais, quanto em termos de necessidades. Duas crianças portadoras de uma mesma doença, o mesmo distúrbio, ou mesma limitação, elas não são iguais, porque antes de tudo elas são indivíduos diferentes. Então, os sistemas de educação, eles têm que se adequar, eles têm que repensar o processo de ensino para dar conta dessas crianças. E os programas educativos têm que ser implementados buscando as alternativas e as adaptações necessárias para que se possa realmente concretizar a prática pedagógica. Quando a gente pensa na contextualização histórica da realidade brasileira, nos mostra alguns problemas, né? E problemas, alguns dos quais a gente já discutiu aqui um pouco, que passam pela distância que existe entre o que se espera e o que se vê, o que se tem de real, de concreto, quando se fala em inclusão. E a primeira constatação que se faz, que é óbvia, é uma existência de um descompasso entre a educação formal e a educação especial, como se fossem duas coisas antagônicas, completamente distantes e dissonantes uma da outra. E também um descompasso entre a teoria e a prática, entre o discurso oficial e a realidade. Então, aquilo que nós viemos comentando, né? Esse movimento da educação especial, ele se integra no movimento pela redemocratização da escola, mas ainda muito distante da prática, não é a lei que levou à inclusão. Vamos ouvir o que um profissional da área tem a nos dizer sobre isso. Os alunos eram avaliados na classe especial, conforme o rendimento que apresentavam. Então, a professora trabalhava, quando ela percebia que eles já tinham conseguido superar
as dificuldades, era feito classificatório e então passava para o ensino regular. A partir da lei, quando a lei foi colocada em vigência, os alunos foram todos classificados. Independente se estava apto ou não, a professora não tinha escolha para fazer esse classificatório e teve que fazer de todos os alunos. O que aconteceu é que alguns alunos estavam preparados, né, no sentido de conseguir superar as dificuldades que já apresentavam, outros não. Então, a dificuldade, depois da lei, é de ser selecionados alunos que já tinham superado as dificuldades que apresentavam. Na verdade, a lei foi uma questão de interpretação. Interpretaram que todos deveriam ser classificados, ou ver a possibilidade de serem classificados, né? Na prática, teve que se observar realmente. Esse teve condição de ir para o ensino regular, outros não, né? Então, precisou interpretar melhor. Ainda hoje são feitos estudos, né, de interpretação dessa lei, para que haja realmente a inclusão e não segregação dentro de uma sala de ensino regular. Mas a partir da lei, esse comprometimento com esse educando foi muito maior, de saber mesmo se vai ter condição ou não vai. Então vejam, não é a lei que vai garantir a transformação da realidade. Nós é que vamos fazer a transformação dessa realidade. Essa democratização da escola, essa escola democrática que não é tão democrática assim como nós sabemos, senão não teríamos tanta evasão, tanta reprovação, ela passa por essa ideia de que há necessidade da prática para se mudar a realidade. Por conta disso, então não adianta pensar só na legislação. É preciso uma conscientização da escola sobre as dificuldades experimentadas por alguns alunos e levar isso em consideração desde como se ministra esse ensino, como se avalia, porque isso tudo está dado, está dentro do que se propõe no projeto pedagógico dessa escola. Então, essa integração desse aluno passa por essa ideia. A discussão de práticas de inclusão faz presente desde algum tempo, mas, sobretudo, o termo integração, ele apareceu muito na década de 70, que podia ser entendido desde uma inserção até realmente inclusão dessa pessoa dentro da classe, da sociedade global, da sociedade como um todo. Então, essa inclusão plena, ela estava implícita muitas vezes nesse termo integração, mas não se efetivava na prática. O conceito de classificação de Piaget, ele nos ajuda bastante nesse contexto para entender um pouco, então, segundo Piaget, que o conjunto das pessoas portadoras de deficiência está incluso no conjunto das pessoas. Isso nos faz pensar muito, então, a partir da ideia de que cada indivíduo é único, e é assim que ele tem que ser entendido. Tem que ser visto dessa maneira e na prática temos que perceber que há diferentes posturas, que há diferentes visões em relação a isso, em relação a contextos históricos, sociais, de alguma maneira. Isso tudo nos reporta, mais uma vez, que nós já falamos aqui, na importância da formação dos professores. Professores preparados para lidar com isso e promover a inserção na sala de aula regular dessas crianças. E isso não se faz da noite para o dia. É preciso uma política de inclusão escolar que passa pela ideia, que implica num remanejamento e reestruturação da dinâmica da escola para receber esses alunos. Então, se a escola não se adequar, não há política de inclusão que saia do papel, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. A escola inclusiva, então, ela exige um planejamento individualizado para cada aluno, que ela vai receber dentro da própria classe, os recursos que serão utilizados, que serão necessários para dar o atendimento para essa criança. Então, assim como outras crianças, você não vai receber crianças portadoras ou não de necessidades especiais sem se planejar para isso. E quando se fala em educação especial, mais necessário se faz esse planejamento. A escola inclusiva, ela também precisa do suporte psicoeducacional e de um profissional especializado para facilitar um pouco, então, as coisas dessa área. Com isso tudo, a educação especial adquire uma nova significação. Ela se torna, então, uma modalidade de ensino
que é especializada, mas voltada para o aluno, dedicada a pesquisas que, então, busquem novas alternativas, novos recursos metodológicos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Vamos para o intervalo, depois a gente volta. Então, agora, voltando ao intervalo, vamos discutir, então, o currículo, que é ponto-chave do cotidiano escolar e que deve ser elaborado a partir do conhecimento do alunado, considerando, então, as diferenças de cada um, respeitando os ritmos de cada um para a execução de tarefas. Então, é preciso mudar a escola, respeitar esses ritmos, passa por essa adequação curricular. A educação inclusiva, ela coloca como meta para a escola o sucesso de todas as crianças, independentemente do nível de desempenho que cada sujeito seja capaz de alcançar. Então, respeitando os limites de cada um, mas tem que se obter e tem que se buscar o sucesso. Para isso, é preciso conhecer a turma com a qual a gente vai trabalhar. E isso não diz respeito só à educação especial, diz respeito a toda a atividade docente. É preciso que o quê? Conhecer, então, o nível de possibilidade, os limites desses alunos e perceber que os alunos aprendem até o limite que conseguem chegar. Isso vocês já viram, a Mantuan já apontava, então, essa necessidade da gente ter essa percepção de que pode haver um limite e que, quando se alcança esse limite, tem que se trabalhar com ele. O projeto político-pedagógico da escola, então, é fundamental e deve estar voltado para esses objetivos e para essas metas que foram traçadas. Para facilitar, então, o trabalho docente e o desempenho desses alunos, recursos auxiliares podem ser utilizados, devem ser utilizados e, mais do que isso, devem estar previstos no planejamento escolar. Quando se vai pensar o que se vai fazer, já é preciso se prever, então, a necessidade de se buscar esses recursos. São recursos adequados a vários tipos de necessidades especiais. Então, por exemplo, alunos com deficiência mental, eles podem contar com ambientes de sala de aula que favoreçam a aprendizagem. Então, cantinhos de leitura, cantinho do teatro e situações dessas que deixem o aluno bem à vontade nesse sentido. Esses alunos, tudo para eles deve ser feito para propiciar o desenvolvimento das habilidades adaptativas. Observem aqui que eu estou utilizando novamente os normativos da Organização Mundial de Saúde, trabalhando com a ideia da deficiência, por uma opção mesmo para a gente trabalhar agora com esses recursos. Mas sempre lembrando vocês que é uma terminologia que já não está mais sendo tão utilizada. Alunos com deficiência visual, eles precisam também de materiais desportivos adequados. Então, por exemplo, bolas com guizos que tenham o som para que eles possam, então, ter mais autonomia de movimentos. Esses alunos precisam também de sistemas alternativos de comunicação. Então, a primeira ideia que nos vem à cabeça, claro, é o sistema Braille, mas não é só esse que pode ser utilizado. Pode ser utilizado cartazes com escrita ampliada. Então, para aquele aluno que não tem uma deficiência total, ele tem condições, então, com o auxílio de uma lupa, por exemplo, trabalhar com esse material. Também textos escritos com ilustrações táteis, então que eles manipulem isso e percebam as diferentes texturas, né, lixa, veludo e outros materiais que, a partir do tato, eles possam, então, construir aquele ideal de figura e acompanhar o trabalho, a atividade que está sendo proposta. Posicionamento do aluno em sala de aula também de modo a favorecer a escuta do professor, né? A disposição do mobiliário que facilite, então, que o professor circule pela sala de aula, se locomova em sala de aula, também o aluno, e que fique de frente para esse aluno, facilitando, então, a percepção dele de onde está, como está funcionando o resto da turma, enquanto ele está acompanhando a atividade. Algumas explicações verbais sobre o material visual apresentado na aula.
Então, aquilo que, de repente, ele não vai trabalhar em termos de tato, mas os seus colegas e o professor explicam um pouco desse material visual para que ele, então, tenha a condição de acompanhar todo o processo junto com o restante da turma. A adaptação de materiais escritos é um recurso também que é bastante importante para aquele aluno que ainda tem alguma visão. Então, aumentar o tamanho da letra, colocá-las em relevo, usar alguns softwares educativos adequados, apropriados, para trabalhar com esses portadores de necessidades especiais específicas em termos de visão. O uso de máquinas de braille, bengala, livro falado, é o que a gente mais conhece e são bastante eficazes para desenvolver algumas atividades com essas, principalmente crianças que adoram o livro falado e conseguem, então, acompanhar como as outras aquilo que está sendo proposto. Pranchas, presilhas para não deslizar o papel, as lupas, o computador com sintetizador de voz. Então, isso tudo dá um apoio físico bastante importante, verbal e instrumental para essas crianças, né? E que facilita, então, a mobilidade do aluno cego, deixam em melhores condições para acompanhar o restante da classe. Já os alunos com deficiência auditiva, eles têm também materiais bastante específicos, que vocês têm no seu material aí, podem acompanhar, mas tem algumas características que são bem próprias desse tipo de material. O primeiro são materiais e equipamentos voltados para facilitar, então, a potencializar aquela dificuldade que eles têm. Então, por exemplo, o uso de próteses, né, que é o mais comum. O uso das próteses dentro da sala de aula, no dia a dia dessas crianças. Então, treinadores de fala, tablados de som, para ele acompanhar, então, a movimentação dos seus colegas e do professor em sala de aula. Textos escritos acompanhados de outros tipos de linguagem, sobretudo a linguagem gestual e a linguagem dos sinais, que é a mais conhecida, a mais utilizada. Os seus coleguinhas não vão precisar dominar essa linguagem de sinais para se comunicar. A linguagem gestual também dá conta bastante bem dessa comunicação. O sistema alternativo de comunicação adaptado às possibilidades do aluno também é importante. Por exemplo, a linguagem orofacial, os gestos, né? E, mais uma vez, também a linguagem de sinais, que dá uma possibilidade muito boa para essas crianças se integrarem. Mas exige também, por outro lado, se quiser se aprofundar, uma capacitação do professor para isso. As salas ambientes para treinamento auditivo, de fala e de ritmo também contribuem de uma forma bastante boa para integrar esse aluno, para facilitar a sua rotina, o seu cotidiano escolar. Então, criar esse ambiente que favoreça o seu processo e respeite o seu ritmo de aprendizagem. O posicionamento do aluno na sala de tal modo que ele possa acompanhar os movimentos faciais do professor e dos colegas de classe. Então, fazer a leitura labial, você não tem que estar o quê? Bem posicionado diante desse aluno e orientar os coleguinhas que também façam o mesmo. Isso abre uma possibilidade bastante grande de comunicação, independente da língua de sinais ou não. Então, os sistemas de símbolos, tabuleiros e outros sistemas de comunicação que vocês conhecem e vão passar a conhecer a partir da leitura do seu material, também vão contribuir bastante para integrar esses alunos nas atividades que forem propostas, que têm que ser adequadas e têm que considerar esses recursos, sempre lembrando isso. Para alunos com deficiência física, então nós precisamos do quê? Sistemas aumentativos ou alternativos de comunicação adaptados às possibilidades do aluno impedido de falar. Adaptação de elementos materiais, né? Isso também é bastante importante. E a remoção de barreiras arquitetônicas. Então, aumentar portas, a largura de portas, adequar mobiliário, rampas, tudo que possa dificultar ou impossibilitar a autonomia desse aluno. A utilização de pranchas ou presilhas para não deslizar o papel, suporte para lápis, presilha de braços, cobertura de teclados. Também são recursos bastante interessantes. Textos escritos complementados com elementos de outras linguagens e sistemas de comunicação. Então, uma integração de recursos diferenciados
para potencializar, então, essa possibilidade de trabalhar. Para alunos portadores de altas habilidades, a gente já precisa, então, de engajamento de atividades cooperativas e de pesquisa também para buscar o que é melhor, o que se adapta melhor para se trabalhar com esses alunos. Materiais, equipamentos e imobiliários que facilitem os trabalhos educativos. Ambientes enriquecedores para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares também pode ajudar bastante. O que seriam esses ambientes? Laboratórios, bibliotecas, outros espaços que se concretizem como espaços de atividades alternativas até, para que respeite, então, esse ritmo diferenciado desses alunos com altas habilidades. Também materiais escritos que estimulem a criatividade. Lâminas, murais, gráficos, coisas desse tipo. Esses recursos, na verdade, eles não são solução para nada. Eles são apenas um recurso a mais para facilitar o processo de aprendizagem e são, mais do que isso, indicativos da ação que se planejou fazer. Então, a partir daquele planejamento que se faz necessário desde o início, ele vai se concretizar, ele vai se explicitar a partir dos recursos que foram escolhidos. Então, aquela ação que foi planejada, ela vai se efetivar na prática, utilizando-se de todas essas possibilidades. As estratégias de ensino e aprendizagem precisam ser pensadas a partir de todos os seus enfoques. É preciso pensar a avaliação, as atividades, que devem levar em conta, então, esses ritmos diferenciados, as dificuldades desses alunos, portadores de necessidades educacionais especiais, eliminando aquelas atividades que, comprovadamente, eles terão dificuldades para fazer, né? Então, o que precisa ser feito, um aluno de cada vez, ou quando o trabalho em equipe for melhor, quando for mais eficaz, eliminam-se as demais possibilidades. Não vamos insistir no que a gente sabe que não vai dar o resultado esperado. Adaptações também dentro da programação regular, então, dos objetivos, conteúdos, critérios de avaliação. Não se pode pensar na atividade, desenvolver essa atividade e errar na hora de avaliar esse aluno. Os critérios de avaliação também precisam ser revistos, também se precisa fazer adaptações nessa área, sempre respeitando, então, esses limites que ficam explícitos à medida que ele vai trabalhando. Para isso, é de grande ajuda a avaliação psicopedagógica, né? A definição de quais sejam esses limites passa por essa avaliação, que é, então, perceber quais são os fatores que estão ou impedindo ou dificultando o desenvolvimento desse aluno. E, a partir disso, então, pensar o que pode ajudá-lo e potencializar as suas capacidades. Então, devemos considerar uma criteriosa avaliação dos alunos, considerando, então, a sua competência, tanto acadêmica quanto de interação, o contexto escolar no qual ele se insere, o contexto familiar, e é preciso, então, a participação da equipe, uma equipe, às vezes, que é multidisciplinar, passa por fonoaudiólogo, por psicólogos, por técnicos, além da equipe docente propriamente dita. Essa equipe tem que trabalhar em consonância, tem que ter esses mesmos objetivos e metas em mente. As adaptações curriculares, então, são estratégias para se buscar uma maior eficácia no processo de ensino-aprendizagem, possibilita, então, uma maior flexibilidade, que traz um certo dinamismo para a sala de aula, para fazer, então, essas adequações que se fazem necessárias. Vamos ouvir um texto que sintetiza bem essa ideia central que passa pelas necessidades de se fazer essas adaptações. Prestem bastante atenção. As adaptações curriculares são procedimentos de modificações gradativas no currículo geral da escola, cujos ajustes têm como objetivo a resposta educativa individual, sem que se perca a visão do cenário sociocultural onde a escola se encontra inserida. Estas adaptações curriculares precisam ser avaliadas periodicamente, entendendo que elas servem para cumprir etapas do processo e que, portanto, não servem para sempre. A necessidade surgida hoje pode não ser a de amanhã.
vocês observaram que essas adaptações curriculares são possíveis, são viáveis de serem feitas, devem ser feitas, que potencializam bastante o processo de ensino-aprendizagem. E para isso vamos fazer uso então de todos os recursos com os quais a gente pode contar. Vamos agora para as dicas de estudo da aula de hoje. Vocês já conheciam esses recursos que foram apresentados aqui hoje? Como é que se coloca a escola onde vocês atuam em relação a essas adaptações necessárias? Fizeram a discussão do grupo, colocaram isso no papel, produziram uma discussão interessante a respeito disso? Então, se não fizeram, reúnam-se e vão atrás disso, que vai ser bastante interessante. Até a próxima aula, pessoal! Adaptações curriculares na educação inclusiva foi o tema da aula de hoje. A professora Solange nos falou sobre a contextualização histórica da realidade brasileira. Quando se fala na realidade brasileira, o que a gente observa? Um descompasso entre a educação formal e a educação especial, entre a teoria e a prática e entre o discurso oficial e a realidade que se observa. Observamos alguns recursos auxiliares para os alunos com necessidades especiais. Então, a possibilidade de se recorrer a esses recursos auxiliares é fundamental, deve ser implementada. Há várias possibilidades, várias alternativas que o professor e todos os atores envolvidos devem procurar para facilitar a inclusão dos portadores de necessidades educacionais especiais. Acompanhamos as adaptações curriculares. As adaptações curriculares, então, são gradativas, devem ser feitas no currículo, na estrutura física da escola e, sobretudo, precisam ser constantemente reavaliadas para que não deixem de ser eficazes, eficientes e cumpram os seus objetivos. Até a próxima aula!